Meus queridos, eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode tomar o vosso assento, Deus continue abençoando a igreja do Senhor. Que maravilha podermos, mais uma vez, alegrar junto com a igreja do Senhor e poder também, assim, falar das grandezas do nosso Deus. Eu louvo mais uma vez a Deus pela vida do ministério local, o nosso pastor e todos os obreiros da retaguarda. Louvo a Deus pela vida do pastor Carlos, da irmã Florisa e todos os nossos queridos. Eu estou à vontade porque, segundo o censo feito aí, todos me conhecem. Ao mesmo tempo nos traz preocupação, porque quando a gente é conhecido, a gente tem que andar com a vida bem reta, porque aonde estiver tem um conhecido e ele está testemunhando do que nós estamos fazendo. Então, isso nos alegra podermos estar aqui com os nossos amados, adorando a Deus. Eu louvo a Deus também pelos meus sobrinhos, que congrega lá no Maria Antônia, já foi apresentado e está aqui nesta noite. Eu fico muito grato por ter aí o Genivaldo, o Geage, nesta oportunidade, cooperando também conosco. Meus amados, hoje nós ficamos para trazer algum relato, contar os testemunhos do que Deus tem feito na nossa vida. Nós devemos sim, uma satisfação a esta igreja, um relatório daquilo que Deus tem feito na nossa vida, na cidade de Guanambi. Eu digo que o que Deus está fazendo lá é o reflexo da oração dos irmãos aqui, da contribuição dos nossos queridos com a Missão Leumim. Isso, então, a bênção de Deus está alcançando o povo daquele lugar e nós somos gratos por tudo quanto o nosso Deus tem feito. Eu disse que contaria, então, uns testemunhos. Meus queridos, nós estamos com 1 ano e 5 meses, dia 5, faz 1 ano e 5 meses que nós despedimos desta igreja para irmos ao campo missionário. Uma promessa que Deus tinha feito a minha vida há muitos anos, isso aqui também, nesta igreja, os irmãos que têm mais uns dias na congregação, né, irmão Fábio? Conhece bem, e a gente sempre que tinha cultos missionários, que chamava aqui na frente para receber a oração, para ser um missionário, um mensageiro de Cristo, estava o irmão Hamilton aqui na frente, recebendo esta oração. Chegou um ponto que eu pensei assim: Deus não me levará mais ao campo, mas Ele me preparou para ser um missionário local. Não que eu desconfiei da chamada para ser um missionário, mas entendendo que a minha missão, ela era local, e não para lugares mais distantes. Até que o Senhor, tudo assim conforme Ele tinha dito, e nenhuma palavra do nosso Deus cai por terra, Ele renovou as promessas na minha vida e na vida da minha esposa, e num certo dia o Senhor pediu mesmo para nós que desapegasse de tudo, que deixasse, não colocasse o coração em emprego, empresa, onde a gente trabalhava, nem na igreja que a gente dirigia, e nem nos familiares, que desgrudasse, vou usar a linguagem do mineiro aqui, né? Desgrudasse de tudo, deixasse tudo de lado, no sentido assim, para a gente ficar livre para a obra do Senhor. 1 ano depois, tudo se confirmou com a procuração da Missão Leumim. Eles nos procuraram, o departamento de missão, na pessoa do pastor Aloísio, e nós prontamente passamos a
servir a Deus juntamente com a Missão Leumin diretamente no trabalho do Senhor. Assim, nós tivemos o privilégio de estarmos na conferência missionária. Voltando da conferência, poucos dias depois que nós estávamos lá no campo de trabalho, Deus nos permitiu passar por uma prova onde a irmã Leide sofreu um acidente, ela arrancou toda a parte de baixo do pé no acidente e ralou bastante o braço, e tinha acho que umas 2 semanas que nós tínhamos ido depois da conferência missionária, e aquilo o inimigo assopra no ouvido: você deixou tudo, deixou o emprego, saiu da igreja onde você estava e você veio para estar nessa situação. Mas Deus é tão bom. Naquele momento que eu já estava no hospital regional, Deus tomou uma senhora que não identificou como cristã de forma alguma, mas Deus usou ela poderosamente e entregou uma mensagem dizendo: foi eu que te trouxe aqui, estou no controle de tudo, e que isso é para experiência. Graças a Deus, foi a primeira experiência. Nós queremos experiência, aquelas boas, é a que nós queremos, mas Deus, Ele começa com as mais assustadoras, para que nós possamos entender que realmente Ele está conosco no barco. Graças a Deus vencemos essa parte, e Deus, então, quis fechar as portas para que ninguém viesse participar dos trabalhos, pessoas não crentes. A gente fazia os trabalhos e não aparecia praticamente ninguém, convidava o povo, evangelizava, mas não chegava ninguém para os trabalhos. Somente os crentes ali, e com aquele rosto de desanimado, e coloquei o joelho no chão. Falei: Deus, desperta o povo desse bairro, para que possa abrir o coração para a tua palavra, porque ouvir, eles estão ouvindo, mas não está dando crédito. E um certo dia pela manhã, estava ainda dormindo, 6 horas da manhã, bateu no portão. Eu dei uma olhada pela janela, vi que era um moço diferente. Eu disse a ele: espera aí que eu já estou indo. Rapidamente eu fui até o moço, e ele chorando, com lágrimas nos olhos, dizendo: pastor, me socorre por favor, porque na minha casa ninguém dormiu esta noite, porque o demônio não tem deixado ninguém dormir na minha casa. Eu glorifiquei a Deus, eu fiquei feliz, eu falei: Deus está trabalhando. Meus queridos, já com a Bíblia na mão, peguei a Bíblia rapidamente e falei: vamos lá, de imediato. E saí na rua andando com aquele moço e ele chorando. Eu não vou contar o detalhe da situação que ele passou, porque partes é até vergonhosa, mas ele sofreu amargamente, sendo violentado por 2 animais, o qual o inimigo incorporou, e aqueles animais o violentavam, e ele dava gritos pela situação que ele estava passando. Cheguei na casa daquele moço, debaixo da misericórdia de Jesus, e o moço mostrou para o quarto: pastor, é ali. Não, nem vai lá não, pastor, que é ali, é naquele quarto. Eu falei: meu filho, fique em paz, eu não estou preocupado com o que está naquele quarto, eu quero saber, tem mais gente aqui com você? Ele diz: a minha mãe está, o meu irmão saiu, mas a minha mãe está. E era uma católica, bem assim, devota.
Eu pedi para que chamasse ela e não preocupei com a situação. Preguei a palavra por 30 minutos naquela manhã. E depois de ministrar a palavra, eu orei por aquele moço. E fui no quarto e falei, pode entrar porque não tem nada. Entrei no quarto, depois ele com medo, eu falei, vem comigo. Entrei, ele entrou também e não encontrou nada. Depois, irmãos, ele saiu contando o testemunho. Eu deixei ele começar a contar o testemunho. Ele saiu dizendo que enquanto orava por ele, ele viu que uma fileira enorme de demônios assim estava em pé, mas enquanto orávamos por ele, enquanto eu estava orando, aqueles demônios foi diminuindo de tamanho até que sumiu e não ficou nenhum, para a glória do nosso Deus, porque o nosso Jesus faz milagre. Graças a Deus. Aleluia. Então essa foi a segunda experiência muito interessante que tivemos. E Deus abriu as portas para a gente continuar com a ministração do Evangelho naquele bairro. E assim foi uma bênção. Eu estou resumindo os testemunhos para nós ministrarmos um pouquinho da palavra. Mas um certo dia, meus queridos, saí eu ao campo, fui para uma vila, são 2 vilas que a gente está trabalhando, responsável por evangelizar, e um dia eu passei de uma para outra, e nesse trajeto tem um trecho que é roça, e no caminho da roça, eu estava andando e de longe eu avistei um senhor. E esse senhor tomou outra estrada para ir para a roça dele. Não encontrava mais com ele. O Espírito Santo tocou ao meu coração e disse, grita o moço. E eu gritei bem alto, moço, vai bem contigo. O moço parou e disse, não vai bem não. Eu disse, me aguarda por favor. E lembrei daquele texto de Filipe. E eu aproximei daquele moço. Falei, moço, o que te inquieta que você não está bem? Ele falou, eu só estou indo para a roça, porque já acostumei ir lá olhar como está, mas eu não estou bem. Olha aqui como está. E mostrou tudo inchado. Eu não sei se foi pancada, o que foi, mas o certo que estava alto, tudo inchado, e ele disse que estava com muita dor. Naquele momento, evangelizei o moço, deixei com ele um folheto e fiz a oração pelo moço. Meus queridos, e lancei o convite a ele para ir à igreja. Passou-se os tempos, 20 dias depois, estava dirigindo o culto. Adentrou pela porta aquele senhor, aquele moço. Com o folheto na mão, ele chegou para o porteiro e disse, eu vim participar do culto, eu sou convidado pelo pastor, eu tenho aqui o meu convite que eu recebi, e eu vim participar do culto. Ele entrou, participou do culto, e no fim do culto, ele chegou para mim e diz, pastor, eu vim agradecer, porque o seu Jesus me curou naquele dia. Aleluia, graças a Deus. Não voltou mais à igreja. Não voltou. Não está com a vida transformada, mas reconheceu o milagre de Jesus e nos deu um grande exemplo. O valor de um folheto para mim, qual que é? O valor do folheto para os irmãos, qual é? Será
que se te dá um folheto, você põe na Bíblia, e um dia ele cai da Bíblia quando você estiver lendo em casa, e depois amassa, fala, bom, esse aqui eu não vou usar, e joga no lixo. Aquele moço indo para a roça, passou o tempo que ele teve que passar na roça, levou de volta para casa, guardou, com 20 dias ele estava com ele intacto para apresentar ao porteiro, que era o convite que ele teve para participar de um culto. Isso é para nós refletirmos. Graças a Deus. Aleluia. E assim, irmãos, nós fomos desfrutando de coisas maravilhosas. E um certo dia, eu mais a irmã Leide, nós fomos para uma congregação aonde a gente não conhecia. Não sabia andar naquele bairro, e é o bairro considerado um dos mais violentos da cidade de Guanambi. Chegando, fui pegar uma informação, eu parei o carro, fui informar com o moço. Eu desliguei o carro. Quando eu voltei para o carro não funcionou mais. Tentei por uns 10 minutos, mexi com bateria, com tudo para ver se voltava a funcionar e nada do carro funcionar. E as pessoas, para a gente, quando a gente está num lugar assim, todo mundo parece que tem aquela cara de mal, e um grupo já olhando para nós, e de repente 2. E vinha passando com as correntes no pescoço, vestido assim, de umas vestes bem inadequadas para nós cristãos. E aquele moço chegou e disse para mim, posso te ajudar? Eu disse, sim, por favor. Ele aproximou do carro e foi no lugar que eu já tinha 10 minutos que eu mexia, que era exatamente na bateria. Ele chegou e colocou a mão na bateria e falou assim, pode dar partida. Eu dei partida, o carro pegou da primeira. Eu fiquei assim como que estagnado, sem saber o que falar. Mas mais que depressa ele olhou para mim e disse, moço, não precisa ficar assim procurando explicação. Ontem à noite eu tive um sonho mexendo na bateria de um carro. Passei o dia preocupado com esse sonho e contei para minha mãe. Mas quando eu ia passando, uma voz me disse, ó o carro aí, põe a mão na bateria do carro para que ele venha funcionar. E naquele momento ele disse para mim, eu vou para a igreja. Então, irmãos, essas coisas nos faz ter convicção que é o Senhor que nos chamou para a obra do Senhor. Amém, meus queridos? Graças a Deus. Eu tenho aqui uns milagres de providência divina que eu vou deixar. Outro dia, quem sabe antes de ir embora, a gente conta aqui rapidamente. Abra a Bíblia comigo, meus queridos. Aleluia. Salmo de número 73, verso de número 28. Graças a Deus. Aleluia. Todos encontraram? Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Aleluia. Esse texto, todos nós temos um grande conhecimento dele. E possa ser que já ministrei até
esta palavra neste lugar alguma vez. Eu só tenho a consciência de que tudo isso se ministrei já tem mais de um ano. E a palavra de Deus fala conosco todos os dias. Meus amados, nesse texto bíblico, nós encontramos alguém que tinha perdido o entusiasmo para a obra do Senhor. Nós ouvimos uma expressão dele dizendo aqui, do seu posicionamento final depois da conclusão de tudo. Mas a verdade da história, isso é um testemunho de Asaf, um grande salmista que teve a oportunidade de ser um grande líder musical no período em que Davi era rei. E Asaf, ele descreve a sua história nesse salmo, trazendo algo muito importante para nos despertar para a obra do Senhor. E Asaf, ele conta, primeiro, ele revela a bondade de Deus. Ele não esquece de reconhecer que verdadeiramente bom é o Senhor para com Israel. Ele traz que Deus é bom. Agora ele falar de Deus é isso. Ele é bom, mas eu quero falar de mim. Aí Asaf fala, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Ele está dizendo, Deus é bom, mas eu não presto porque eu quase caí por causa da minha atitude. E ele começa a dizer, a minha atitude era essa, mesmo como cristão, eu passei a ter inveja dos ímpios. Eu passei a desejar o que os ímpios tinham, querer ser igual a eles. Eu queria ser abençoado como muitos que pouco trabalha e está bem. Eu queria estar numa condição assim, de não trabalhar muito e ter em abundância. Ele disse, eu observo que eles não se acham em trabalho como eu me acho, como os crentes acham, trabalhando sempre, e parece que as coisas não andam. Quer fazer uma faculdade, isso é uma linguagem nossa, mas não tem recurso, e tantas outras coisas, conforme a imaginação de todos possa alcançar. E a Bíblia diz, Asaf expressando, ele diz assim, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. A conclusão que Asaf chegou pelo impulso maligno era que não valia a pena ser crente. Era que não compensaria continuar na frente daquele trabalho musical. Talvez passou na cabeça de Asaf o tempo que eu estou gastando para ensaiar, eu poderia estar fazendo hora extra. O tempo que eu estou gastando para preparar música, eu poderia, era muito bem, fazer alguma coisa para aumentar a minha renda, e eu vou manter um patamar mais elevado, também eu vou competir com eles. Em vão, tenho purificado o meu coração.
Isso aqui, irmãos, foi a conclusão de um crente, de uma pessoa do serviço do Senhor. Mas a Bíblia traz algo nesse texto que nos chama a atenção. Asaf disse que quando ele pensou em compreender essas coisas, ele foi tomado por uma tremenda perturbação e ele ficou perturbado. Ou seja, aqueles pensamentos malignos tirou a paz do coração, tirou o prazer, tirou a alegria e agora estava, além do mais, possuído por um espírito de perturbação. Mas ele, quando estava perturbado, no verso 17, ele coloca aqui o ponto final, o que aconteceu para que uma mudança de comportamento e de visão espiritual acontecesse. Ele diz: até que entrei no santuário de Deus, aí eu entendi o fim deles. Ele só veio descobrir a situação que os ímpios vivem quando ele entrou no santuário de Deus. E isso, meus irmãos, me leva a lembrar que no santuário, Asaf encontrou mensagens do seu próprio amigo, talvez, o rei Davi, que veio trazer a explicação para uma pergunta que até então não era respondida. E esta pergunta, eu faço uma imaginação, que o Salmo de número 37 veio para resolver. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem te invejas dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. No templo, Asaf pode ter encontrado com esse salmo, porque um salmista, ele atenta bem para os louvores. Ele era do louvor. E ele pode ter encontrado esse louvor quando ele entrou no santuário. E esta mensagem, ao tocar o coração, ele disse: então eu entendi o fim dos ímpios. E a Bíblia nos diz, ele reconhecendo na situação em que estava, me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Ele fala para Deus: eu estava cego, estava embrutecido, vivendo uma vida como um selvagem, como um animal que não tem conhecimento. Mas ele reconhece que Deus é o Deus que pode cuidar da sua vida. E no verso 23 ele disse: todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. Ele diz assim, eu só não caí, esta expressão, tu me seguraste pela mão direita,
Ele está dizendo, só não caí, porque o Senhor me segurou, porque o meu ânimo já tinha passado, eu não tinha esperança, mas tu me seguraste com a tua mão direita. Aleluia! Quem sou eu e quem é você? Não somos nada. Mas o nosso Deus quer segurar-nos pela sua mão. Nesta noite, nunca tente segurar na mão de Deus como cantam por aí. Tem hinos que diz segura na mão de Deus, não faça esta besteira. Porque nós não temos a capacidade de, na hora de estarmos afundando, a nossa mão permanecer segura, vai abrir os dedos e nós vamos cair, mas quando Deus segura, Deus é forte e nós não cairemos. Ele é forte. Ele diz no verso 24, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Ele está dizendo, eu estou disposto a obedecer a Bíblia, e depois ser arrebatado. Guiar-me-ás com o teu conselho, ou seja, o Senhor vai estar sempre com a tua palavra me direcionando. E depois vai me receber lá. Ele já está com a convicção que a palavra guia ele até o céu. Isso para nós é interessante. Não abrir mão da palavra para adentrarmos ao céu. No último verso, concluindo, que nós lemos, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Por que ele diz mais para mim? Porque ele já notou, o fim deles é esse. Hoje está bem, amanhã não se vê mais. Mas para mim, eu já não quero mais o caminho deles, que era o meu desejo. Eu não quero nem saber mais esse negócio de inveja. Eu não quero mais ser cobiçoso de coisas que não me pertencem, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Meus queridos, Deus tem a bênção certa para mim e para você. O que basta é uma aproximação de Deus. No livro de Jó, capítulo 22, verso 21, nos traz: une-te, pois, a Deus, e tenha paz, e assim te sobrevirá o bem. É unir com Deus, é estar junto com Deus, e por esse propósito no coração, anunciar todas as tuas obras. E Deus cuida. Vou contar o último dos testemunhos para devolver a oportunidade. Mas no mês de dezembro, no início do mês, eu estava vindo de uma escola bíblica, indo da escola bíblica para a minha casa, um sábado à tarde. E eu, na intimidade com Deus, eu comecei a conversar, dirigindo e conversando, e eu falei: meu Deus, sou grato a Ti por tudo, mas algo eu quero te dizer. Eu trabalhava registrado e todo fim de ano a gente tem alguns bônus da empresa, tinha algumas coisas da empresa que facilitava o pagamento de algumas contas e algumas coisas. Conversa de amigo. E o Senhor me chamou, e eu não tenho dúvida, e o Senhor é meu patrão, o Senhor cuida de mim. Meus irmãos, cheguei em casa, quando eu fui olhar na caixa de mensagem,
tinha uma mensagem. A paz do Senhor, meu amigo pastor. Por favor, passa para mim o número da sua conta, para eu mandar um presente de Natal para você. Meus irmãos, eu não tive dúvida porque eu tinha conversado com Deus, procedi da forma correta, passando os dados. Para a glória de Deus, uma semana depois, o Senhor me enviou R$2.000 para pagar as contas, pagar o carro que estava fazendo a documentação e sobrou o dinheiro para pagar a passagem para estar aqui nesta noite. Então nós temos um Deus, nós temos um Senhor, nós temos alguém que cuida de nós. Tira do seu coração a cobiça, tira a altivez, para de olhar para o que é dos outros, porque Deus tem o seu. Deus tem o que é seu guardado, e Ele não está gastando em outro lugar, mas a verdade é que você não busca dEle. A verdade é porque eu não busco, porque o dia que buscamos, buscar-me-eis e me achareis, diz a palavra. Bate, a porta abre. O nosso Deus está pronto a fazer coisas grandes. Meus queridos, ficou alguma coisa, mas outro dia a gente prossegue assim, se não dessa vez, na outra, mas eu agradeço a Deus pela linda oportunidade, e a igreja do Senhor fica debaixo da bênção do Senhor. Pastor, permite eu fazer uma oração? Meus queridos, pedi a permissão do pastor. Eu gostaria de chamar aqui os atribulados de coração, porque não sabia mais o que fazer. O Deus de milagre, Ele quer resolver a sua situação. Pode vir aqui à frente, aquele atribulado de alma, que talvez pensou como Asaf. Vergonhoso não é vir aqui. Vergonhoso é ser derrotado pelo inimigo e ele ri da sua cara. Isso é vergonha. Se quiser vir, pode vir à frente. As pessoas que estão nessa condição de um pensamento que Deus não agiria mais em seu favor. Deus é Deus. Ele é poderoso. Já estarei orando, porque eu preciso devolver o microfone. Tem alguém mais? Se não tem, por favor, meus queridos, vamos orar a Deus neste momento. Mas não venha no período da oração aqui para frente, não, faz esse favor. Mas aonde estiver mesmo, se não veio, fica aí. Oremos ao Senhor. Querido Deus, no teu nome, no nome do teu Filho Jesus Cristo, a tua palavra foi anunciada. Jesus, eu não posso fazer nada por tua filha, mas o Senhor pode. O Senhor é o mesmo que me alcançou naquele lugar, que alcançou Asaf, e que pode alcançar a tua filha, ó Deus, neste momento. Jesus, entra com a providência, com a solução, para que possa reconhecer que tu és Deus. Não estamos aqui, Senhor, para emocionalismo, mas para que o Senhor venha provar que o Senhor é Deus em tempos bons, mas também é Deus em tempos ruins. Jesus, opera este milagre. Se tu queres, tu podes, Senhor, conceder essa bênção. E o Senhor quer. Conceda para a glória do nome do Senhor. É o que eu peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Oh, glória. Aleluia. Como é bom